Na última rodada, conseguimos de novo uma excelente pontuação, chegando perto dos 100 pontos e usando aquela nossa estratégia de montar uma base forte com algumas apostas. Nesse vídeo, eu vou te explicar como usar essa estratégia, passando os times favoritos para nossa base e também dicas e apostas em todas as posições, para você mitar na rodada 6 do Cartola FC 2025. Tudo isso depois da nossa vinheta. Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Tamo aí para mais um vídeo para falar de cartola, para falar da rodada 6. Mas antes, para quem não me conhece, meu nome é Eduardo, eu sou analista de dados e apaixonado por futebol. O foco aqui do canal é o Cartola FC, mais fantasy game, futebol de modo geral, sempre focado nos números e análise de qualidade para te ajudar a mitar. Se curtir esse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho também para não perder os próximos vídeos. Temos vídeos toda terça, sexta e lives aos sábados, tá? E bom, como eu falei, o foco desse vídeo é a rodada 6, mas antes, como a gente sempre faz, vamos mostrar nosso desempenho na rodada 5, que de novo foi uma excelente pontuação. A gente está numa fase impressionante aí, a gente já tem duas vezes passando dos 100 pontos esse ano aqui, e nessa rodada foi quase 98,18 pontos, ficamos bem acima da média dos cartoleiros aí, conseguimos valorizar mais 2,53 cartoleiros, que foi bem importante também. É, e aí, como eu falei para vocês, a gente tem usado aquela nossa estratégia. Por exemplo, uma base para a rodada eram os atacantes do Corinthians. O Corinthians tinha muito potencial de participar de gol. Ah, Eduardo, mas o Yuri não participou. Porque ele é cabeçudo e perdeu um monte de gol. Mas que ele teve chance, ele teve. A gente fez nossa aposta pessoal que foi tirar a faixa do Yuri, que todo mundo tava, para passar para o Memphis. E deu muito certo. A gente fez a aposta no Hulk. Não deu certo. Mas uma coisa que a gente tem feito esse ano, e eu vou fazer nesse vídeo aqui mostrar para vocês, é usar o reserva de luxo para a gente poder fazer nossas apostas com mais segurança. Então, o Cano era um dos caras que tinha mais probabilidade de participar de gol. A gente colocou o Hulk e colocou o Cano aqui na reserva de luxo. Enfim, deu bastante certo nossas estratégias aí. Vamos seguir com ela, montando uma base forte, com os times favoritos, com os times com mais chance de vitória e fazendo aquelas apostas pessoais que são sempre muito importantes aí e fazem parte do jogo e é o que deixa o jogo mais divertido, né? Enfim, comentem aí qual foi a sua pontuação. E quantas cartoletas você tá? Tô com 140, quero chegar até 145, 150 até a rodada 10 ali, pra gente poder ficar bem tranquilo, tá? Mas enfim, vamos partir para a próxima rodada, rodada 6. Começa só lá no outro final de semana, tá? O primeiro jogo é entre Internacional e Juventude e é muito importante, tá? Esse jogo aqui é muito importante pra gente. Por quê? A gente vai ter escalação desse jogo e assim, essa rodada vai ser uma rodada complicada da gente ver a escalação, tá? Tem jogo da Libertadores nesse final de semana, então, por exemplo, o Flamengo vai jogar em Quito hoje, terça-feira, o Palmeiras vai jogar na Bolívia, é, na altitude. No meio de semana que vem, a gente tem Copa do Brasil, então pode ser que alguns times acabem poupando. Muito importante você montar bons bancos de reserva também, tá? A gente vai montar aqui também hoje no vídeo, eu costumo montar só na sexta-feira, mas como essa rodada tá bem complicada, eu vou montar o banco também nessa rodada que está sendo muito importante. Dito isso, feito esse primeiro panorama da rodada, vamos começar a analisar os jogos, tá? Então, vou usar aqui o Joga 10 News, depois eu vou mostrar nossas probabilidades de vitória ali, e eu preparei um estudozinho legal aí para vocês. Vou mostrar depois que a gente fizer a análise dos jogos aqui, depois a gente monta a nossa base e faz nossas apostinhas ali para fechar o time, tá? Vamos começar com o Internacional e Juventude, o que na minha opinião é o time mais favorito. Aliás, tô com a camisa aqui do SA, que é nosso amigo Jefferson, é o presidente desse time que eu jogo aqui em São Paulo, e ele é torcedor do Colorado, então vim em homenagem aqui, tá? Para mim, o Inter é o principal favorito. Como eu falei para vocês, o Juventude é totalmente diferente em casa e fora. Fora de casa, o Juventude tem 4 jogos esse ano contra times de Série A, são 4 derrotas, marcou só um gol e sofreu 10, tá? Então, a gente sabe que é um clássico regional ali, né? Os dois times do Rio Grande do Sul, mas eu vejo o Inter com favoritismo claro aqui nesse jogo. Acho que a gente tem que focar em algumas peças do Inter. Por exemplo, a gente tem o Bernabé, rei do Cartola, muita média básica, enfrentando aqui o Batalha, que é um cara que perde bastante a posse de bola. Então, Bernabé, unanimidade para a rodada, tem que ter ele no time, tá? Outra dobra bem forte aí para a rodada é Alan Patrick, mais um atacante do Internacional. Wesley ou Ener Valencia? Aí a gente vai poder conversar quando a gente chegar naquela sessão de apostas qual é o nome que vale mais a pena. Mas o Alan é unanimidade, tá? Jogador de bola parada, pênalti, é um cara sempre muito participativo.
todas as bolas do Internacional. Quem assiste o jogo vê que todas as bolas passam pelo pé dele ali, tá? É um craque de bola, então a Lampa tem que ter no time, né? E a gente pode pensar, eu acho que é importante ter pelo menos mais uma peça defensiva do Inter. Vitão, Antony, são peças interessantes. Roger Machado também pode ser uma peça interessante aí para rodada, tá? Mas vejo o Inter com bastante favoritismo, tem que ser um dos focos para rodada, tá? Vou falar quatro times aqui que tem que ser foco para rodada. E no próximo jogo aqui, Ceará e São Paulo. Aqui eu já vejo um jogo mais equilibrado, tá? O Ceará começou bem o ano, tá em quinto lugar ali, tem tomado alguns golzinhos nos acréscimos, né? Quase todo jogo o Ceará toma um gol nos acréscimos, sofreu contra o Bahia ali de pênalti, né? Um pênalti questionável ali, né? Mas enfim. E vai enfrentar o São Paulo, conseguiu sua primeira vitória no ano. Aliás, achei que o Zubeldia fez bem de colocar a molecada, deu uma refrescada no time, né? Matheus Alves, Lucas Ferreira, o próprio Ferreirinha ali, o time começou a se movimentar um pouco mais, criar mais. Achei que fez um jogo melhor. Os dois últimos jogos do São Paulo foram bons, né? Contra Botafogo e Santos. Então, assim, não acho que é um jogo fácil, o pessoal tem pensado em apostar muito no Ceará. Eu vejo assim, gosto do Pedro Raul, que é um cara que tá vendo um momento espetacular, finalizando bastante. Do lado do São Paulo, Ferreirinha, né? O cara tá louco pra ver o Neto de tanguinha. É puxado, hein, Ferreirinha? Depois que o Neto fez a aposta, o cara começou a fazer gol adoidado. Mas é um nome interessante aí pra apostar. Os dois nos ataques aqui. Na defesa, não acho ninguém do São Paulo. E do Ceará, eu vou falar pra vocês só do Dieguinho, tá? O time de São Paulo tem perdido muita posse de bola com essa molecada aí no meio de campo. Ele é um cara que joga de lateral, né? Que tá como lateral no cartão, mas joga no meio. Então pode ser um cara bom para média base. Mas é principalmente aqui. Pedro, Raul e Ferreira, os caras desse jogo aí, tá? Vira o próximo jogo, Mirassol e Atlético Mineiro. Atlético Mineiro que conseguiu segurar o SG contra o time do Botafogo, né? O Botafogo jogou bem mal ali. E assim, eu acho que é um jogo para gols. Aliás, o Mirassol tá dando uma olhada. é, Faz, se eu não me engano, são uns 8 jogos, 9 jogos, não lembro agora exatamente. Que o Mirassol faz gols e toma os gols quase sempre, tá? Todos os jogos, assim, ambas marcam, né? Então é um time muito ofensivo, mas que não se defende muito bem, é complicado, tá? Então, assim, por exemplo, o setor defensivo nesse jogo aqui, o único cara que eu recomendaria seria o Lianco, do lado do Atlético Mineiro, pela média básica. E aí, dois nomes do Mirassol, assim, não pense em SG. O Muralha, por incrível que pareça, o Galo é um time que finaliza muito, né? O John tomou gol. E mesmo assim fez 4 pontos, então, para quem tiver com problema de cartoleta, o Muralha nessa rodada eu acho que pode ser interessante fazer um hack do goleiro, tá? E o Lucas Ramon, se voltar, é um cara de muita média básica, também pode ser interessante, tá? Ofensivamente, aí eu vejo peças interessantes nos dois times, apostas, tá? Não só aqueles jogadores regulares, assim, são mais apostas. Então, Danielzinho pode ser uma boa aposta aí do time do Mirassol, é um cara que gera bastante média básica. Do lado do Galo, Hulk, eu confesso para vocês que eu vou dar uma geladeira pro Hulk. Me irritei no jogo contra o time do Botafogo, tá? Escalei ele com uma aposta 1,80. Já tem uns jogos que ele não tem rendendo, né? Então, pode ser para quem ainda confia nele um jogo para gols. Tem o Rony também, enfim, também não gosto muito do Rony particularmente. Rubens é um cara de muita média básica, igual o Danielzinho. São peças que eventualmente aí num jogo de gols você pode fazer uma aposta ali pessoal para poder fechar o seu time, tá? Vindo aqui para Sport e Fortaleza, um jogo também difícil ali de prognóstico, né? O Sport, o único time que ainda não ganhou na Série A do Brasileiro, aliás, tá com jejum aí, né, para conseguir a primeira vitória na Série A. Não sei se vai manter o Pepa, ele tem feito um trabalho bem mais ou menos assim, já merecia uma demissão, mas joga em casa. O time de Fortaleza tem oscilado bastante aí, né? Fez um jogo apagado contra o Palmeiras. Vou comentar quando a gente chegar lá no jogo do Palmeiras, vou comentar um pouco mais sobre esse jogo, né? É, Joga fora de casa, a gente sabe que o Fortaleza é muito forte em casa, fora cai um pouco o desempenho. O Sport vai ter o apoio da torcida, buscando essa primeira vitória ali. Então, vejo o Sport como leve favorito, até, mas assim, um jogo difícil, tá? Quem quisesse apostar, do lado do Sport, a gente tem um Chico, se jogar de lateral mesmo. Gosto muito do Sérgio Oliveira, de novo, tá? Vamos ver se agora ele vai pro jogo. Ele desfalcou no jogo contra o Bragantino, é um cara muito importante, pisa bastante na área, tem bastante média básica, é o principal jogador desse time. Nome legal. Do lado do Fortaleza, a gente tem um Mancuso, pensando que ele pode pegar o Barleta, que se ele jogar pela direita, é um cara que desarma bastante. E o Lucas Sacha também é um cara que desarma bastante, jogando por esse lado aqui. Podem ser nomes aí para vocês tentarem cercar, tá? Mas jogo de difícil análise aí. Botafogo e Fluminense, um clássico da rodada aí, né? É, e aliás, a gente vai ter algumas peças para apostar também nesse jogo, assim, mas também aposta, tá? Acho um jogo difícil. O time do Botafogo, assim, desempenho muito ruim. Eu tenho acompanhado, principalmente Pedro Certezas aí, né?
o trabalho do Renato Paiva é muito ruim, né? Ele já tinha feito um trabalho muito ruim pelo Bahia um tempos atrás, e agora, de novo, não tem conseguido engrenar o time. Assim, claro que perdeu algumas peças, mas não era para o time estar desse jeito, né? Então, assim, e o time do Fluminense. Mas, assim, se a gente pegar o retrospecto mais recente, se eu não me engano, o Botafogo vem de 7 vitórias seguidas contra o Fluminense. Tô pegando minha colinha aqui. 7 vitórias seguidas, né, contra o time do Fluminense. Então, supostamente o Botafogo teria um favoritismo. Se a gente olhar pela questão técnica, o Fluminense está um pouquinho melhor, né? Complicado, assim. Quem que eu acho que é interessante? Do lado do time do Botafogo, Alex Telles ou Cuiabano, porque vai enfrentar o Arias, que é um cara que perde muita posse de bola, pode ser uma peça interessante. Do lado do Fluminense, o René pode ser interessante também, pegando o Arthur, que também é um cara que perde muita posse de bola, os dois pensando mais em média básica, e ofensivamente a gente tem Arias, pênalti, craque do time, muita média básica. Do lado do Botafogo, Igor Jesus, centroavante, também a principal peça ofensiva do time, com bastante média básica, tá? Todos esses quatro que eu passei são peças de aposta para você eventualmente fechar o seu time ali, tá? Nesse material de estudo que eu vou mostrar daqui a pouco, eu trouxe em cada time algumas pecinhas para você apostar, igual eu tô fazendo aqui num resumo, tá? Aqui eu vejo mais um time de base para a rodada, que é o Flamengo, tá? O Flamengo também eu vejo como um time de base. O Flamengo bem favorito contra o time do Corinthians. É um time que em casa tem tido um desempenho muito bom. Dificilmente cede espaço para outro time. Pô, mas empatou com o Vasco, 0-0. Mas assim, o Léo Jardim virou o Neuer, né? O cara salvou tudo ali, né? Defesa na cabeçada do Pedro, incrível. No chute do Michael também, que ele pegou, ia ser uma assistência do Arrascaeta ali, ele defendeu. Então, acho que muito mais mérito do Léo Jardim do que falta de criatividade do Flamengo. E pega esse Corinthians que a gente sabe que defensivamente é complicado. Deve ter a volta do Hugo Souza, que acho que os corintianos vão dar graças a Deus ali, né? O Donelli estava complicado. Mas de qualquer jeito é um time que tem dificuldades defensivas, é um time que fora de casa também cai muito seu desempenho sem o apoio da torcida, né? Então, assim, vejo o Flamengo como bem favorito. Arrascaeta, cara, se for pro jogo, mas Icô, mas vou colocar ele de novo, tá? Se ele for pro jogo, é um cara que tem que ter, e a gente pode pensar em usar a estratégia do reserva de luxo para cercar alguma opção ali, tá? Mas o Arrasca eu acho que é muito forte para a rodada. Na defesa, acho importante ter pelo menos uma peça do Flamengo, então pode ser o Wesley, que é o mais forte, mas, por exemplo, o Léo Ortiz eu não acho que é loucura aí para rodada, ou o Danilo, quem tiver cartoleta, por quê? Esse time do Corinthians é um time que perde muita posse de bola aqui com os atacantes, então pode ser interessante, tá? E aí fica aquela eterna dúvida: o Pedro vai para o jogo, um atacante do Flamengo seria interessante para a gente poder escalar, tá? E no próximo jogo aqui, Cruzeiro e Vasco. E aí aqui eu vejo um jogo fora da curva para a gente poder apostar. Falei que ia falar de 4 times. Vou falar do Cruzeiro, tá? Assisti o jogo do Bragantino e Cruzeiro. Eu já tinha assistido Cruzeiro e Bahia, achei que o Cruzeiro tinha jogado muito bem, eu falei para vocês. Quando o Bragantino, eu achei que de novo jogou bem, apesar de ter perdido de 1-0, tá? Principalmente ofensivamente. O Cruzeiro criando bastante chance, assim, produzindo. O Lucão fez algumas defesas, alguns cortes providenciais ali, de cruzamentos que cara, foi por muito pouco que o Cruzeiro não acabou fazendo gol. Então, achei um desempenho bom do Cruzeiro de novo, tá? Inclusive, peço para vocês comentarem aqui o que vocês acharam dos jogos, porque eu sei que minha opinião não é a verdade, tá? Isso foi o que eu achei. Eu vi cruzeirense reclamando que o Cruzeiro não jogou bem. Eu achei que jogou. Não foi um primor, assim, mas jogou direitinho, tá? Então, algumas apostas interessantes contra esse time do Vasco que tem algumas falhas defensivas. Matheus Pereira, achei um cara bem legal, tem tirado bastante média básica. Caio Jorge também é um cara que gera muita média básica, muito participativo. A princípio, é o cobrador de pênalti do Cruzeiro ali, né? Sem o William, ele deve assumir esse protagonismo do pênalti ali, sem o Gabigol também. Então, nome bem forte aí para a rodada. Defensivamente é difícil confiar na zaga do Cruzeiro, mas olho no Vidalba. É um cara que consegue desarmar bem, um zagueiro de boa média básica. Vai pegar esse lado do Ryan, que é um cara que perde a bola. Pode ser um nome interessante, mas foco aqui no ataque, tá? O ataque do Cruzeiro eu acho bem legal para a rodada, pode ser aposta bem legal aí, tá? E do lado do Vasco, cara, é o Paulo Henrique pela média básica, né? E o Verratti, o cara, o rei da bola aérea aí, né? Mas assim, eu vejo o Cruzeiro como levemente favorito, até com um pouco mais de leve do que leve favorito. E aqui eu venho com um quarto time que eu acho que é favorito para a rodada, que é o Palmeiras. Tomem cuidado com uma coisa, tá? O Palmeiras joga Libertadores no meio de semana, na Bolívia, na quinta-feira, e depois na quarta-feira, se eu não me engano, enfrenta o Ceará, lá no Ceará pela Copa do Brasil. O Palmeiras deu muito azar no sorteio,
pegou o único time de Série A que tinha no pote 2 ali, né? Então, o Palmeiras vai ter uma semana complicada. Não me surpreenderia se o Abel poupasse alguns jogadores. Vamos ficar de olho nas informações. O Palmeiras jogou bem contra o Fortaleza. No primeiro tempo podia ter feito 2, 3 a 0, assim. Criou muita chance. Os zagueiros do Fortaleza cortaram bola em cima da linha. Acabou fazendo um gol numa falta ali meio sem querer, né? O Daverson deu uma ajuda ali pro Palmeiras, né? Mas achei que o Palmeiras desempenhou bem. Aliás, o Palmeiras vem de 6 vitórias seguidas. E o Bahia, por outro lado, assim, quase que ficou um time também sem vitória. Conseguiu uma vitória nos apagar, não, um triunfo, né? No apagar da luzes contra o time do Ceará, num pênalti mais ou menos. Desempenho bem fraco ali. O Rogério Ceni poupou alguns jogadores, assistiu o jogo, assim, decepcionante o desempenho do time do Bahia. Então eu vejo o Palmeiras como favorito. A questão é ver a escalação. Se o Palmeiras vier totalmente titular, vamos aguardar as informações. Piquerez, um nome muito forte. Jogando nesse tema com 3 zagueiros é muito ofensivo, é bem interessante. Cobra pênalti também no Palmeiras, tá? A gente tem o Richard Rios, que tem gerado média básica, cobrado bola parada, nome muito forte. Giai também tem desarmado legal. Mikael jogando mais aberto, que pode ter um potencial de desarmes. O Everton pegou pênalti, assim, o Palmeiras tem muitas peças legais, tá? Não acho que vale a pena você rechear o time do Palmeiras, colocar 5 jogadores, mas acho que tem algumas peças interessantes. E aí, fica aquela questão: qual o atacante do Palmeiras, né? Quando a gente chegar na sessão de aposta, vou falar de novo dessa questão de qual atacante do Palmeiras, né? E vindo para os últimos 2 jogos aqui, Vitória e Grêmio. Tomem cuidado, eu vi muita gente falando, o Vitória vai massacrar. O Vitória não tá jogando todo esse futebol aí. E, cara, o Grêmio acabou de anunciar a contratação do Mano Menezes, que vocês lembram, no ano passado ele consertou muito o time do Grêmio, tá? Do Fluminense, né? E agora a gente pode fazer a mesma coisa contra o Grêmio no clássico. Sem o Quinteiro, já foi um pouco diferente ali, né? Parecia que eles estavam querendo derrubar o Quinteiro. E eu acho que o Mano pode começar a dar um jeito nesse sistema defensivo, jogando com 3 volantes, com um sistema defensivo mais sólido. Então, assim, só vou recomendar do Vitória o Mateuzinho, porque é um cara de muita média básica. A gente estava com ele na última rodada que ele estourou, muito forte mesmo para a rodada. E só, tá? Não vou recomendar mais ninguém do Vitória, assim. Talvez um Jamerson pela média básica, assim. Do lado do Grêmio, vamos esperar, tá? Vamos esperar o Renato Gaúcho acertar esse time. Também não vou recomendar ninguém desse jogo. E Santos e Bragantino, Bragantino que quem diria, né? Fez um estadual horrível, mas melhorou muito seu desempenho, né? John John tá jogando muito bem, o John John. O Eduardo Sacha também tá muito bem. Eu falei para vocês, né? Quando o Lucas Barbosa entra, era um absurdo ele não ser titular desse time. Ele entrou e o time do Bragantino melhorou muito seu desempenho, né? Pena que agora ele tá em dúvida. Se não me engano, ele saiu machucado no jogo contra o Cruzeiro. Uma pena ali. Se ele não for pro jogo, acho que cresce o potencial de SG do time do Santos. De qualquer jeito, vejo o Santos em casa como favorito. Olho no Escobar, o maluco tá voando, cara, impressionante. Ele tem 26 desarmes, sei lá, incrível. E ele vai pegar esse lado aqui, que é por onde o Bragantino tem atacado bastante ali, com o Lucas Barbosa, Vinicinho, Andrés Hurtado. De novo, vai ter um potencial de desarmes incrível. E no ataque é o rei da média, o bagre da média básica, né? Guilherme não tá jogando bem ofensivamente, mas, cara, o cara desarma muito, finaliza, pode ser um cara interessante sim nesse jogo. Da hora que fizer um gol, dar uma assistência, vai estourar de pontuação, né? Então, recomendaria essas duas peças do Bahia, do Santos. Do lado do Bragantino, o monstro do Cartola, né? Juninho Capixaba vai desarmar até o Masório Barreal também, 6, 7 pontos. Mas assim, entre os dois, eu prefiro um pouco mais o Escobar por jogar em casa nessa rodada. Fizemos a análise aqui. Vamos mostrar agora aquele nosso estudo que eu falei para vocês que está bem legal. Mas antes, pessoal, só pedir, lembrar vocês, tá? Nosso plano de sócios. Estamos voando esse ano, nosso desempenho está muito legal. A gente está trazendo muito conteúdo lá no plano de sócios. Em breve a gente vai começar nossas inteligências artificiais. Já vamos ter dados suficientes para isso, tá? Lá ele, informações suficientes para isso, né? Mas como eu falei para vocês, um plano que eu estou em parceria com o Herbert, do canal Especialista, um cara que cara, o cara já foi top 1000 nacional vários anos seguidos, formado em matemática, o conteúdo tá muito bom. Assim, são 2 planos de sócios por um preço de um só, tá? Quase R$ 10 por mês, aí você tem acesso a um conteúdo muito qualificado que vai te ajudar a ir muito bem nas suas ligas, tá? Então, time para Liga Clássica meu e do Herbert, tem análise de dados planificada, como eu vou mostrar para vocês, tem análise de BI, que é o Power BI, né, que a gente sempre traz para vocês, trouxemos na última live, mapa de origem de gols, probabilidade de SG e de gols, cruzamento de scout, cara, conteúdo muito top mesmo. Quem puder dar essa moral, o link está aqui na descrição e fixado nos comentários também. Não perde tempo, que o conteúdo vai estar bem bacana mesmo. Dito isso, vamos voltar aqui para o nosso estudinho aqui que a gente fez. Então, é um estudo que eu acho legal de fazer, que é assim, ajuda bastante a escalar depois. Eu coloco aqui as probabilidades de vitória dos times
Eu tenho um algoritmo próprio, mas aqui, como ainda não deu tempo, eu peguei das casas de aposta. A gente pode até qualificar isso para sexta-feira, lá no vídeo de sexta. Mas uma coisa legal, eu acho que é ir colocando assim, quais são os jogadores interessantes que a gente tem em cada jogo? Então, do Grêmio. Quem que a gente tem? Não coloquei ninguém, acho que não é um jogo fácil pro Grêmio. Bahia, joga contra o Palmeiras fora de casa, complicado. Aí eu deixei aqui, e aí são vários nomes aqui, depois eu posso até ver, dependendo se a gente bater uma metazinha de likes aqui no vídeo, eu vejo se eu coloco isso no Instagram para vocês. Mas enfim, a gente tem os principais favoritos para a rodada. O Internacional, 71%, Cruzeiro, 53%, Palmeiras, 64%, Flamengo, 69%, tá? Aqui que a gente tem que focar. E até para vocês verem como é que funciona, por exemplo, no Internacional, eu acho que o Bernabé é um cara que você tem que colocar aqui para escalar, e eu coloco na ordem de prioridade os caras que eu acho que são melhores, tá? Depois, o Vitão, eu acho que é um cara que a gente tem que ter na nossa prioridade. Por último, eu colocaria o Anthony, tá? Para mim seria nessa ordem para a gente poder escalar. No ataque, o Alan, eu falei para vocês que é um nome fundamental, e aí fica naquela dúvida, o Wesley ou o Ener Valencia. E a gente vai, quando chegar ali no ataque, comentar sobre essa dúvida aqui com vocês, tá? Mas é um nome muito forte. Por exemplo, no Palmeiras aqui, Piquerez, Everton, Gia e Mikael, coloquei nessa ordem, acho que é uma ordem interessante para a gente pensar. E no ataque do Palmeiras, aí fica aquela dúvida. O Richard Rios, acho que é um nome muito forte aí para a gente pensar na rodada, vou falar por quê. Quem fica? Estevão, Vitor Roque, Facundo Torres, quem que vale mais a pena? A gente também vai comentar quando a gente chegar ali no nosso ataque, tá? Mas é interessante a gente ver esse panorama, ver as escalações do time, acho que é um estudo bem legal para depois você poder ir filtrando. Mas vamos lá, escalar o nosso time, então vou montar nossa base e depois a gente vai fechando com vocês o nosso time, fazendo aqueles nossos estudinhos ali, né, aqueles nossos cards que tem ajudado bastante, né? Então vamos vender todo mundo aqui, vamos começar a montar nossa base. Então, nossa base, Alan Patrick tem que ter no time, o Arrascaeta tem que ter no time. Tem que ter, tá? É um cara com muita probabilidade de participar de gol, mito de cartola. Foi uma rodada que ele zicou, mas agora ele pode recuperar isso pra gente. Pra mim aqui é base, tá? Terceira vaga do meio, acho que tem opções pra gente pensar. Bernabé, para mim o Bernabé é base para rodada, tem que ter, tá? A outra vaga de lateral tá mais em aberto. A gente vai falar alguns nomes para vocês que são interessantes. No ataque, pessoal, daí a gente começa a pensar um pouco mais ali de Ener Valencia. Eu acho que tem que ter uma peça do Inter, tem que ter uma peça do Palmeiras. E eu vou colocar aqui na nossa base, eu acho que é importante ter uma peça ofensiva do Cruzeiro. Vou colocar o Caio Jorge, tá? Tá com média impressionante, muita média básica, pode ter o pênalti, jogando contra esse time do Vasco. Vou colocar ele como uma base aqui. E a partir daqui a gente vai montando o nosso time, beleza? Então vamos lá, começando pela posição de zagueiros, tá? E aí colocando o nosso card aí na tela, Vitão do Internacional. Como eu falei para vocês, acho que é importante ter mais uma peça defensiva do Inter, e eu acho que o Vitão é um cara que se encaixa bem nessa estrutura. Por quê? Tem uma média de 4,12, que é uma média legal para zagueiro. Média básica de 2,12 me impressionou. Vitão tem desarmado bastante. Já são 9 desarmes aí no Campeonato Brasileiro e apenas 3 faltas cometidas. E vai enfrentar esse time do Juventude, cara, que além do SG, vocês viram contra o Flamengo como ele estava falhando em bola aérea. Então, de repente, o Vitão pode pensar num golzinho de cabeça, desarmar bastante ali. Voltando aqui para nossa tela, o Vitão vai estar no nosso time e está precisando de pouquinho para valorizar, né? 1,56. Então, Vitão, excelente. Essa segunda vaga de zagueiro, como eu falei para vocês, a gente pode pensar aqui, por exemplo, num Léo Ortiz do Flamengo, acho que é interessante, enfrentando esse time do Corinthians, pensando na bola aérea. Tem o Danilo, para quem tiver mais cartoletas, é um cara interessante aí para você colocar. Tem o nome do Palmeiras, né? O Mikael, acho que é um nome interessante ali para você tentar puxar, para saber se ele vai para o jogo. Eu acho que ele vai ser preservado, tá? Acho que o Murilo deve voltar aí, ou até o Fux, ou o Naves, eu não sei. Acho que o Mikael não vai para esse jogo. Ele sentiu uma dorzinha ali contra o time do Bahia, mas pode ser um nome interessante aí para rodada. E de repente um Vidalba aqui, se for para o jogo do Cruzeiro, tá? Eu tô falando entre o Mikael e o Léo Ortiz, mas eu tenho a impressão que o Mikael não vai para o jogo, então por enquanto eu vou colocar o Léo Ortiz. Eu sei que ele é inimigo do desarme ali, mas a gente tem um nome ali pensando no SG do Flamengo, pensando que ele pode desarmar e quem sabe chega numa bola aérea ali legal, tá? Vindo aqui para lateral, aqui a gente tem muito nome, né? Por exemplo, a gente tem um Paulo Henrique, que é um nome muito forte. Tem o Piquerez, cobrador de pênalti ofensivo. Tem o Wesley do Flamengo. Tem o Dieguinho, como eu falei para vocês, acho que é um nome interessante. Lucas Ramon do Mirassol, tá? O Juninho Capixaba, né? Jamerson. Cara, lateral tem sido uma posição assim, com nome a rodo, né? O cara que eu vou trazer, e aí card na tela aí pra gente,
é o do Escobar, tá? Me impressionou muito o Escobar. Incrível como ele tem desarmado, tá? Como vocês podem ver aí, o nosso amigo Escobar já tem 28 desarmes, tá? Incrível em 5 jogos. Impressionante. Pegou um SG ali no último jogo em casa, acho que pode ter o potencial. Vai enfrentar de novo um cara que perde muita posse de bola, ou o Lucas Barbosa, ou o Vinicinho, então acho que é um nome interessante. Média de 9,56 e média básica de 8,56, impressionante, tá? Então, tô trazendo o Escobar aqui no nosso time, mas poderia ser o Everton também, tá? Ou o Everton. Poderia ser também o Piquerez aqui na nossa lateral, seria um nome excelente, tá? Fica entre esses dois aí, minhas principais opções. Bernabé, acho que o Piquerez vai ser mais claro, vou trazer essa apostinha aí do Escobar pra gente fechar o é, nosso lateral, tá? Vindo aqui pro nosso ataque aí, tá? Porque essa terceira vaga do meio eu vou trazer uma apostinha diferente. Aliás, vamos trazer a nossa aposta aqui, vai, para o pessoal não ficar tão curioso. Trazer a nossa aposta. Nossa aposta nessa rodada aqui no nosso meio de campo vai ser o Matheus Pereira do Cruzeiro. E aí, card na tela aí para falar por que que a gente está trazendo Matheus Pereira, tá? Primeiro, média básica impressionante, tá? A média básica dele tá igual, de 5,27. Impressionante mesmo. Tem desarmado coisa que ele não costumava fazer. Já são 9 desarmes aí no Campeonato Brasileiro, 3 finalizações. E tem me impressionado o seguinte: além de gerar média básica, o Matheus Pereira está muito perto de dar uma assistência. Eu fui olhar lá no SofaScore, ele está com 2 passes decisivos por jogo, tá? Tá só faltando sair o gol, assim, tá muito próximo de ele achar essa assistência. Vários passes decisivos ali. Tô apostando que nesse jogo vai sair nossa assistência do Matheus Pereira, mais a média básica contra o Vasco, quem sabe uma assistência pro Caio Jorge e o maluco estoura na pontuação, tá? Então, Matheus Pereira, nome excelente, tá? E aí, pessoal, eu vou deixar o reserva de luxo para falar quando a gente chegar no nosso meio, tá? Porque nosso meio de campo vai ser o reserva de luxo nessa rodada e eu vou falar para vocês quem que vai ser nosso reserva de luxo aí. Nome bem interessante para a gente apostar. Tem vários nomes legais ali para a gente poder encaixar, tá? E aí, vindo pro ataque aqui, como eu te falo para vocês, vou fazer a nossa análise ali entre Ener Valência e o Wesley, entre o Vitor Roque e o Estevam, tudo mais, tá? Mas antes, mais um recadinho para vocês, prometo que é rápido. Cara, muito obrigado, tá? O canal já tá com quase 7 mil inscritos, chegando muito perto. O último vídeo bateu quase 10 mil visualizações, tá maluco? Valeu demais, pessoal, pela moral que vocês têm dado aí. O canal tem crescido muito esse ano. Então, pedir essa moral de novo para vocês. Deixa o like aí, vamos colocar uma meta de likes. 500 likes, tá? 500 likes tá legal aí pra nossa meta. Aí a gente traz lá na sexta-feira, eu vejo se eu coloco esse estudo que eu fiz lá no nosso Instagram, tá? Aliás, também, Instagram, @cartodados ali, tá? Sigam a gente lá, temos postado bastante coisa interessante. Vamos tentar chegar aos 2 mil logo lá no nosso Instagram também. E só agradecer mesmo aí, pedir a inscrição de vocês. Hype o vídeo, quem tem essa função, quando você dá o like, tem a opção de hypar o vídeo, tá? Que aí o YouTube entrega para mais gente ainda. Então, dá essa moral pra gente aí, pra gente continuar crescendo. Cara, muito perto, tá? Foi 9.990 e alguma coisa, assim, quase bateu os 10 mil visualizações. Só agradecimento demais mesmo e a gente volta aqui pro nosso vídeo. Então, atacantes. E aí, Wesley ou Ener Valencia? Eu tava dando uma olhada nos mais escalados. O Wesley tá na frente, tá? Ele tá mais escalado. Cara, eu vou comentar para vocês, vou escalar no nosso time aqui o Ener Valencia do Internacional, tá? Fui olhar aqui no SofaScore, cara, e um número que me impressionou aqui sobre o Ener foi esse daqui, ó. XG. Ele é o quinto jogador com mais XG no campeonato. E eu fui lá também em grandes chances perdidas. O Enner também tá lá, tá? Pô, mas grande chance perdida é ruim. O Miqueta que ele tá muito perto de fazer o gol, tá? Então eu vou fazer essa apostinha nele. Tô com um fim de que ele vai desencantar nesse jogo. O Juventude tem tomado muitos gols ali. Então, cara, Ener Valência, tá? Ao invés de. Claro que o Wesley é uma excelente opção, rei da média básica, muito bom também. Mas tô querendo fazer uma apostinha aqui no nosso amigo Ener Valência. E no ataque do Palmeiras, é claro que o Estevão é um excelente nome, claro que o Facundo Torres é um excelente nome, mas card na tela aqui para Vitor Roque do Palmeiras, é isso mesmo. Não tô maluco, vocês podem deixar nos comentários aí o que vocês acham do Vitor Roque. Cara, de verdade, eu acho que o Vitor Roque não tá jogando mal, tá? Como palmeirense, eu acho que ele tem jogado bem o Vitor Roque. Tá faltando um detalhe para ele fazer o gol. Olha a média básica do Vitor Roque jogando em casa, cara. Média de mais de 7 pontos, só de média básica desarmando, finalizando, tá muito perto de sair o gol. Já são 2 gols anulados ali, por detalhe, assim, um impedimento que, cara, nem dava para ver direito ali no VAR. E é um cara que tem dado quase assistência pro Estevão ali. Várias vezes ele tem dado um passe-chave, mas o gol não tem saído.
Mano, tá muito perto, tá? São dois jogadores que, assim, a hora que eles fizerem o gol, eles vão estourar de fazer ponta. Então, tanto o Vitor Roque como o Ener Valencia são apostas que eu tô trazendo aqui pra rodada e eu acho que eles têm muito potencial, tá? Vitor Roque vai estar escalado no nosso time aqui porque tem gerado média básica e está muito perto de participar desse gol. Mas, claro, Estevão seria um nome muito forte para a rodada, o Facundo Torres também seria interessante, tá? Como eu falei para vocês, o Hulk, para quem ainda confia nessa aposta, o Verratti, vamos ficar de olho se o Pedro vai para o jogo, se ele for. Não é muito forte, né? É difícil de pensar em nome do Flamengo, fica sempre aquela eterna dúvida quem que vai para o jogo. Eu acho que o Bruno Henrique vai ser titular ainda, então Bruno Henrique também pode ser um nome interessante aí para a rodada. E acho que eu ficaria com esse, tá? Pra mim é nome do Cruzeiro, nome do Palmeiras, nome do Inter, nome do Flamengo, e aí talvez o Hulk seja uma apostinha legal, Ferreirinha e Pedro Raul ali poderiam fechar esse nosso top 5 ali, fica uma disputa. Então na quinta-feira a gente traz um top 5 mais fechado. Vamos finalizar o técnico para poder trazer nosso reserva de luxo, nosso capitão para a rodada. Então, pessoal, eu acho que assim, a gente sobrou bastante cartoleta. Para mim, o time principal favorito aqui para a rodada, claro que o Abel Ferreira seria um nome excelente aí. Felipe Luiz também seria um nome muito forte aí para a gente poder escalar. É, Até o próprio Leonardo Jardim seria uma opção. Quem tiver mais sem cartoleta aí pode apostar num Thiago Carpini do Vitória, até o Rafael Guanaes pode ser uma opção. Mas para mim, olhando as nossas estatísticas ali, se eu não me engano, olha, o Inter é o principal favorito da rodada, 71%. Eu tenho feito isso, então vamos com o nosso amigo Roger Machado aqui como principal favorito, tá? E aí no gol, cara, me sobra a cartoleta para colocar o Everton. Olha que luxo de colocar o Everton aqui no nosso time. Cara pegando pênalti muito forte. E olha que timaço que a gente montou. Então vocês veem que, como eu falei, é um foco nos quatro principais favoritos: Cruzeiro, Palmeiras e Inter e Flamengo. E colocamos o Escobar aqui, que tem gerado muita média básica, tá? Então, assim, a gente está fechado o nosso time. Vamos agora montar nosso banco de reservas. E nosso reserva de luxo também vai ser uma peça bem legal aí para a rodada, tá? Então, no gol, a gente vai trazer como reserva aqui, pode ser o Rossi do Flamengo, acho que é uma opção muito forte. Na lateral, o reserva para o Escobar, a gente pode trazer quem? A Aguirre do Inter poderia ser uma opção legal. Cara, eu vou trazer o Lucas Ramon, tá? Cara que tem bastante média básica. Frente ao time do Galo que tá perdendo bastante a posse de bola, o Lucas Ramon pode ser uma opção legal. Na zaga reserva, vamos colocar o Mikael aqui, vamos confirmar se ele vai para o jogo ou não. Meia reserva que já vou trazer para vocês. No ataque de reserva, deixa eu ver se dá para colocar aqui o Bruno Henrique. Eu acho que ele vai para o jogo, mas poderia ser o Plata também, tá? Vamos colocar o Bruno Henrique, uma pecinha do Flamengo. Cara, time muito forte para essa rodada, tá? E aí, nosso meia reserva aqui vai ser o nosso reserva de luxo aí para a rodada, tá? Eu acho que é interessante ter nessa rodada o reserva de luxo no meio, por quê? A gente tem o Matheus Pereira, que é uma aposta, que ainda não participou de gol. O Arrasca, quando não faz gol, dá umas zicadas aí, então vou trazer um meia. Cara, a gente tem o Mateuzinho para colocar de reserva de luxo seria excelente. Sérgio Oliveira também seria uma opção bem legal aí de meio. Gerson também seria um nome interessante, tá? Para essa reserva de luxo. Quem mais aqui descendo? Gabriel Tempo do Santos tem gerado bastante média básica. O Christian do Cruzeiro pode ser uma aposta, mas card na tela. Richard Rios vai ser o nosso reserva de luxo aí para a rodada, cara. Tem gerado muita média básica o Richard Rios, como vocês podem ver aí. Média básica de 4,35, média de 6,75. Tem sido o coador de bola parada do Palmeiras. Ele é um cara que finaliza muito de fora da área, já tem duas assistências aí. Esse time do Palmeiras enfrentando o Bahia, que é um time que perde muita posse de bola. Richard Rios será o nosso reservaço de luxo aí, baita opção, tá? Então, voltando, Richard Rios na nossa reserva de luxo e nosso capitão para a rodada, na minha opinião, tem que ser o nome do Inter, tá? Eu acho que o Inter é o principal favorito. Claro que o Vitor Roque seria uma aposta, o Caio Jorge também, o Arrasca também, mas quero trazer o nome do Inter, tá? Acho que colocar a faixa de capitão no Enner seria muita ousadia. Eu tenho adotado essa opção aqui nos meus vídeos, que é nesse time, onde eu coloco o nosso reserva de luxo, eu coloco o nosso capitão. Então, nosso capitão vai vir do meio, Alan Patrick, craque de bola, corredor de pênalti, bola parada, tudo mais. É o nosso capitão aí. É isso, pessoal. Muito obrigado aí por todo mundo que assistiu o vídeo. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal também, seguir a gente no Instagram e nosso plano de sócios aqui nos comentários. Até a próxima. Falou!